Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Você Pode, onde histórias reais inspiram pertencimento, escuta e transformação. Hoje, nossa convidada é a Luciana Ramos, fonoaudióloga com 37 anos de atuação clínica, idealizadora do projeto Resgate de Amor, que bonito esse tema, e alguém que defende um olhar atento e amoroso para cada criança que passa pelo seu consultório. Luciana tem histórias de vida e de superação que mostram na prática como a escuta ativa pode mudar não só a terapia, mas o próprio destino de uma criança. Luciana, que honra te receber aqui. A gente já estava falando tanto aqui que a gente vai a dia afora para poder conversar e você tem tanta experiência bonita, 37 anos de história, de conhecimento, de empatia, de tanta coisa. Conta um pouquinho para a gente como começou isso. Esse amor aí sempre foi que estava na sua cabecinha ou teve um gatilho? Como é que foi? Obrigada pelo convite. Não, muito eu que feliz agradeço. de estar aqui. E eu acho que, assim, desde de sempre, né, assim, quando eu pensei em estar trabalhando, eu queria trabalhar com gente, né? Mas eu queria trabalhar com gente, não com um problema ou uma doença. Então, logo no começo, assim, medicina é uma coisa muito legal, mas eu tinha na minha cabecinha que, assim, eu ia tratar de uma doença. Então, pensava que era fonoaudiologia, não conhecia, né, assim, a fonoaudiologia. Então, eu acho que eu vou fazer psicologia. E aí eu fazia jazz, e aí tinha uma fonoaudióloga, que aí eu não sabia do que se tratava. Conversei, ela falou, Lu, vai lá no consultório, vê como que é. E aí eu fui, vi que, né, tem todo esse envolvimento com desenvolvimento de linguagem, né, assim, mesmo com doenças que afetam essa parte da linguagem. Falei, vou fazer isso. E aí, papai e mamãe, na época, o que é isso, né? 36 anos atrás, né? Então, a gente tinha um curso pela USP com 15 vagas e um curso pela PUC com 50. Só, né? Em São Paulo. E em outros estados, bem pouco também. Mas aí, assim, eu sempre tive uma família que sempre apoiou, assim, as decisões, né? Assim, quer fazer, a gente tá junto. E aí, eu fui fazer a fonoaudiologia e estou há 37 anos nela. E o que a gente tá falando, você faz por amor puro, né? Porque hoje fonoaudiólogo tem, assim, hoje é diferente de 36 anos atrás, né? Sim. Mas como é que tá esse mercado aí? Como é que tem muitos, pode até ter bons, nem tanto, né? Sim, assim, a gente aumentou, né, assim, a formação, hoje a gente tem em outras universidades, né, assim, o curso. Mas de verdade, Cassandra, assim, quando você fala, né, da minha história, eu estudei na PUC, e aí, quando você chega no terceiro ano, você tem a parte, começam os atendimentos, né? Então, o que mudou, assim, eu também entrei numa faculdade, você tem um protocolo de atendimento, você aprende as técnicas de atendimento, né, assim. Então, a formação todo mundo tem igual, né, porque você vai seguindo critérios. O que acabou me despertando, que aí eu fui participar de um projeto junto com a Santa Casa, que chamava PIDA, Projeto de Integração Docente e Assistencial. Então, era com professores e alunos, porque não existia fonoaudiologia nas unidades básicas, você não tinha um trabalho público de fonoaudiologia, né, enquanto eu estava estudando. Então, eu fazia parte de um grupo que a gente foi ver como seria a inserção da fonoaudiologia no Serviço Público de Saúde de São Paulo. Então, quais seriam os critérios? Que tipo de atendimento ia ser realizado? E aí, quase enlouqueci de verdade, né? Porque, assim, eu venho de uma classe média, né, assim, que você tem um tipo de atendimento, aí você cai num posto de saúde da periferia. E é interessante ter uma história assim, quando eu peguei... Tempos atrás, que hoje já é difícil, imagine tempos atrás, né? 35 anos atrás. Eu lembro que tinha o guia, né, para você se localizar. Aí o meu pai comprava todo ano para eu saber, porque aí eu morava aqui na Zona Leste, ia até a PUC, a gente fazia estágio em Sorocaba, tudo isso. Quando eu olhei o mapa, eu falei, nossa, que bairro diferente do meu, né? Porque meu bairro é todo quadradinho. E aí eu vou vendo. Aí eu vi um bairro que era redondo e o posto de saúde que eu ia ficava no meio desse bairro. Aí eu peguei e fui Jardim Ladeira Rosa. Você vai pela Marginal, Zona Norte, e aí eu fui por essa avenida, Inajá de Souza, e aí eu descobri por que o mapa era redondinho. Porque era um morro. Então eu ia subir, o posto de saúde ficava lá em cima. Então foi aí que começou, assim, essa mudança desse olhar do que é atender, né, assim, as pessoas, porque, assim, a história mais trágica, né, assim, de exemplo, eu cheguei um dia, ficava um posto de saúde e uma creche, e tinha chovido e o teto da creche tinha ido embora. E aí as mães, né, a grande maioria empregada doméstica, querendo deixar as crianças lá, porque elas precisavam ir trabalhar, e as monitoras colocando essas crianças para fora, porque como que você vai ficar com criança no lugar que está sem teto?
Nossa, eu fico imaginando que... Né? E aí eu parei o carro, olhei, eu falei, gente, o que estamos vivendo, né? E aí eu fui no diretor do posto, e aí falei, a gente não pode ficar, né? Porque não tinha acontecido Uhum. nada com o posto, e ele falou, ó, gente, não existia celular, então mesmo assim, essa coisa da família, eu saía, ligava do orelhão, né? Assim, quando estava Pra- na faculdade, tudo isso. Aí ele falou, ó, se você ficar, né, assim, junto com as estagiárias, vocês se responsabilizam, tudo bem. Então, foi esse primeiro olhar, né, assim. Então, não é você ter um protocolo de atendimento e achar que você vai chegar num posto de saúde e vai atender os pacientes. Mas é isso que te dá a experiência, é isso que Sim. te dá a vivência, é E isso aí que você, tem... como que você modifica esse atendimento e que olhar que você tem, né, para essa população. Então, você chegava, preciso fazer um buraquinho muito pequenininho na madeira para estimular os órgãos fonoarticulatórios, a sucção, a mastigação. Só que a criança está anêmica. Você vai dar o Só quê? que a criança precisa Precisa comer. Né? A criança não tem força para sugar, né? Uhum. Um buraquinho. Então, você sabe o que é o correto. Só que como que você faz a aplicabilidade disso num local que não bate com o que você aprendeu na faculdade? Né? Assim, como que você usa a técnica numa situação que Literatura não vai dar? aí não funciona, Não. né? Não funciona. Então, você fala, olha, mãezinha, a gente vai fazer um buracão, né? Ela vai... tá sugando, vai ganhar o peso. A partir do momento que ela ganhar o peso, a gente começa com outro tipo de trabalho. Mas eu vejo assim, dentro da medicina, não é, eu já ouvi isso, tá? Não é uma prioridade. Fono não é uma prioridade. Sim, Né? Não, tanto que a gente precisa de um encaminhamento médico para conseguir Exato. reembolso Então, de convênio, não adianta não a é gente prioridade, falar. né? A Malu, a minha filha, fez tratamento na ACD e lá tem Sim. uma equipe multidisciplinar e tem fono. Sim, Independente da patologia que você carrega, fono tem que estar junto no quadro. Sim. Então, assim, ela passou. E aí vem todo esse olhar que você falou. Era a comida, o buraco do canudo. sim. Era um cuidado que aquilo me despertou. Porque desculpe a sinceridade, eu até falei, mas não é um caso dela. Por que tem que passar pela fono? Então, assim, mas ali eu tive uma outra visão. O olhar é uma visão 360, Sim. né? Que o profissional, o fono tem que ter. Então, ali mudou o meu olhar. Porque, de fato, eu escutava muito. Mas por que precisa de fono? Fono é a última categoria, vamos dizer assim. E eu acho que como a gente está ligado à questão da linguagem, da fala, tem vezes que a pessoa fala, né? Mas ele fala bem, né? Porque precisa. Mas ele pode ter um problema. A gente tem encaminhamentos de dentistas. Porque a criança é respirador bucal, né? A linguinha empurra o dente, então vai atrapalhar todo o desenvolvimento, né? Assim, da arcada dentária e do tratamento ortodôntico. Aí você tem indicação de neuro por todas as patologias, né? Que acabam influenciando. Eu tenho todos os meus velhinhos, né? Pós-AVC, né, que aí perdem a linguagem ou não conseguem engolir. E hoje, a gente está trabalhando até com, né, assim, pessoas de idade, que a gente fala a história da disfagia, que tem uma dificuldade, né, assim, para deglutir, porque isso pode broncoaspirar, né? E aí você tem um problema maior. O Alzheimer também, né? Sim. Não consegue. Aí você tem um leque, né? Assim, tudo bem, que durante a formação você faz algumas opções, né? Assim, do que você vai se especializar. Mas tem vezes que você abre um consultório e você não sabe o que vai chegar, né? Você pode ter se especializado ou você para e fala, então, esse tipo de paciente eu não aceito, ou você procura estudando para conseguir estar atendendo aquela pessoa que chega com aquela patologia, não aquela patologia. E hoje, com muito essa coisa de oratória, canto, aí se procura muito fono, né? Hoje já é diferente. Sim, hoje é outro propósito também. Então, também tem esse público hoje muito voltado para tratar com o fono. Você pega a Ivete Sangalo, a fono dela tá dentro de todo o desfile, tá junto com ela só para fazer os exercícios, o aquecimento vocal. Então, você tem a parte de fala, você tem a parte da voz, você tem a parte das doenças neurológicas, então, só que tudo é linguagem, né? Tudo é fala. Deixa eu perguntar, porque tem muitas histórias aqui que eu tô querendo saber, que já fiquei sabendo que são histórias legais de você contar aqui pra gente. Você realizou um mestrado escutando crianças na terapia fonoaudióloga. Quais aprendizados que mais te marcaram nesse processo? Deve ter bastante, né? Então, mas tem específico? Eu fiz a graduação, aí durante a graduação eu fiz a iniciação científica, vinculado ao que eu te falei do atendimento em postos de saúde. Então, eu estava estudando saúde pública, fonoaudiologia na saúde pública era meu tema de mestrado, para ver qual o atendimento que ia ser realizado. Ao mesmo tempo, eu já tinha me formado, né? Assim, então, eu continuei com esse projeto. E aí, começaram a chegar os pacientes, e aí chegou um paciente que tinha uma síndrome de Prader-Willi, que a gente chama. É uma síndrome que tem uma disfunção hipotalâmica, né, assim, do cérebro,
em relação à questão da alimentação. Então, eles comem o que aparecer quando dá esse pico de fome. Então, come a blusa, come madeira, come toda a comida, né? E a gente não tinha nenhum material em português, né? Assim, quase toda a bibliografia era americana. Então, chegou esse paciente indicado, e aí, assim, eu falei, vamos olhar para essa criança, né? Assim, então, tinha toda essa parte de dificuldade de mastigar, ele tinha um atraso de linguagem bem severo, né? Assim, para a faixa etária, ele falava super pouquinho. E aí eu comecei a atender, e a mãe falava assim para mim, Luciana, ele tem uma fixação pelo lobo mau da história do Chapeuzinho Vermelho. E aí tá, vai para terapia psicológica? Não vai, porque ele ama o lobo mau. Então, tudo que você contava, então, ele pegava o livrinho, passava a mão no lobo mau e gostava. Que idade? Ele tinha 6 anos, de 6 para 7. Só que ele tinha muito pouco de linguagem oral. Então, ele não... Você perguntava, ele não conseguia explicar. Então, eu iniciei o processo terapêutico com ele, e ele foi aprendendo a falar. E o que mudou, né? Assim, eu estava estudando saúde pública, a tese estava lá. E eu estava atendendo esse paciente no consultório. Quando a gente descobriu por que ele gostava tanto desse lobo mau. Porque a vida toda, a gente volta nesse histórico, né? Quem não deixava ele comer era quem gostava dele. Porque o Alexandre, não, ele chamava Alexandre, ele não podia comer porque o excesso de comida desencadeava toda a doença, a parte sindrômica dele, que aí ele passava... Então, ele tinha de comer uma banana, dar não sei quantas voltas no quarteirão para esperar isso fazer a digestão, para poder comer, porque eles vão tendo um envelhecimento interno, né, assim, mais rápido. E o lobo mau não deixa a vovó comer os doces. Nossa, olha o que associava Então, ele. quando você conta a história, o lobo mau chega antes, né, assim, e impede que a vovó coma os doces. Quando eu comecei a entender essa parte da história, e aí, assim, a gente tem uma formação, você vai lá, atende o paciente, você faz uma anamnese, né, mas de dados que são importantes para o trabalho. Não o que é a história de vida daquela criança. Aí eu virei e falei assim, a gente não pode dar o final, né, assim, da história. Como é que a gente fala que o lobo mau é o ruim e a Chapeuzinho é a boazinha? Chapeuzinho continua boazinha, só que pelo prisma do olhar naquele momento do Alexandre, quem era legal era o lobo, porque o lobo não deixava ele comer. E qual que era o discurso dos pais? A mamãe não vai deixar você comer isso porque a mamãe te ama. Então, eu não vou deixar você comer mais porque a mamãe te ama e não quer ver você doente. Aí, quando contava a história do Chapeuzinho Vermelho, o que acontece? O lobo chegava e pegava os doces e não deixava a vovó comer os doces. E não pode desconstruir isso na cabecinha, né? Muito difícil. Como que foi pra... É como você pega a realidade e isso insere em você, né? Aí, eu cheguei para minha orientadora, fui contar a história, ela olhou para mim e falou assim, Luciana, para com a saúde pública e faz a sua tese em cima do caso do Alexandre, porque seus olhinhos estão brilhando muito mais, por mais que você goste da saúde pública. Então, assim, eu no meio do mestrado parei com tudo, tem artigo escrito, tudo pela parte da saúde pública, amo de paixão, mas aí eu fui fazer escutando a criança na terapia fonoaudiológica, que eu tenho de escutar esse paciente, para conseguir entender. Falar assim, o trauma trava a criança, porque a gente vê filmes assim, teve um ocorrido, aconteceu alguma coisa, pelo menos em filmes, né, e parou de falar. Existe isso. Então, depende de como aquilo, né, assim, vai estar mexendo com o seu histórico de vida. Porque aí tem vezes que isso pode desencadear falar mais, porque eu posso achar que isso é uma forma de defesa. Ou eu não falar, eu não vou me expor para que algo aconteça, porque eu sei que se eu falar muito, aquilo pode ter algum tipo de comprometimento. Então, eu acho que a fonoaudiologia, né, e a psicologia, a gente tem quase metade do curso que é vinculado à parte psicológica, de como que eu olho para esse paciente e consigo entender o que ele precisa. Então, isso mudou minha vida, mesmo em casos que foi o dentista que mandou. Né? Tudo bem, a criança tem uma mordida cruzada, tem um respirador bucal, tem uma hipotonia de língua. Só que eu tenho que saber o que essa criança come, né? Assim, por que essa respiração é bucal dessa forma, né? Assim, ela era fisiológica porque ele tinha adenoide, desvio de septo. Só que assim, já operou tudo, mas continua respirando pela boca. Aí você tem de fazer porque ela vira viciosa. Então, virou um vício respirar pela boca. Então, eu tenho de alterar isso, porque assim, não é só eu ir lá operar se a vida toda, né, até aquela idade ele estava respirando pela boca. Então, você tem essa mudança, né, do comportamento, do sono. Então, se eu não conseguir
entender como que é a dinâmica dessa família, o que ele... Ai, é muito legal, assim, a mãe chegava e falava assim para mim, nossa, Luciana, mas ela precisa operar, né, assim, adenoide, né, assim, submeter a criança a uma coisa tão invasiva, aí vamos esperar. Eu falei, tá bom, chega em casa, pega um pregador e tampa o nariz, tenta comer. Nossa, que desespero. Tá? Porque assim, você fala com o ar que sai, Uhum. eu como com o alimento que entra, né? Como, e se eu respiro pela boca, meu nariz tá com uma adenoide hipertrofiada, eu tenho desvio, rinite, sinusite, a criança fica com a comida um tempão na boca, aí as mães ficam tudo doidas, porque não engole, ou ela come muito rápido, para ela conseguir respirar. Ah, também tem isso, a comida engole rápido para poder respirar. Ou ela come os pedaços e respira, ou ela fica um tempão com a comidinha na boca, porque ela... Isso gera uma série de problemas, porque você não mastiga, engole, aí pode dar uma questão estomacal. Ou você fica um tempão com a comidinha na boca, porque você não consegue engolir e ficar sem respirar, né? Então, assim, é importante, sim, porque tem crianças que têm 90% hipertrofiado, né, da adenoide. O ar não passa pelo nariz. Então, então dentro desse histórico, aí você vai lá, conversa com o pai e mãe, então... Mesmo sendo invasiva, ela é necessária para o desenvolvimento das crianças. Porque a gente sabe que a respiração inadequada, hoje, um monte de gente estuda, né? Ser respirador bucal, você muda a postura, você muda a parte ortodôntica. Hoje, mesmo as células, né? Porque a gente não tem uma respiração adequada celular, esse ar não chega. Então, tem vezes que a questão da memória, da atenção também é prejudicado para quem é respirador bucal. Então, assim, é uma coisa que engloba um monte de coisa. Então, não adianta eu ter uma técnica... as pessoas não sabem tudo isso. Por isso a importância de ouvir pessoas com essa experiência, profissionais como você, porque tem gente que fala, uma simples adenoide dá isso, operou, tá ótimo. Já acabou. Não, porque assim, já viciou. Você não vai, o ar vai continuar saindo pela boca. Porque ele não sabe qual é o outro caminho. Então, aí se você tem todos os exercícios, sim, aí específicos, eu vou olhar para esse paciente, ele precisa desse tipo de exercício, dessa forma. Porque assim, também não adianta você estar... Porque tem tanto atendimento, não é que dá errado, que não vai para frente. Porque tem vezes que você não sabe nem por que você está fazendo. Por que eu tenho de segurar um canudinho na boca fechando? Por quê? Na hora que você põe o canudo e você veda o lábio, o ar só pode sair pelo nariz. Então, eu ponho um canudo aqui. E aí desiste no meio do caminho? E aí? Porque assim, mas não tem função. Eu tô vivendo, né? Assim, eu estou respirando, por que eu preciso fazer essa alteração? Mas aí tem a parte... várias mães, né? Assim, você vai tentar fazer exercício, porque é um exercício muscular, né? Não adianta eu fazer só uma vez por semana no consultório. Então, essa criança tem de fazer todo dia, né? Quando é pequenininho, com acompanhamento dos pais, ou depois. Só que, assim, a gente como você falou, tô respirando, tô bem, mas não vê o restante que pode estar impactando. E a diferença, assim, a língua, né, o lábio, a gente tem toda essa parte muscular. Se você vai na academia todos os dias, você tem uma resposta. Se você vai uma vez por semana, você tem outra. E aí, se eu vou trabalhar com língua e com lábio, se eu faço exercício todo dia, eu tenho uma resposta. Né? Se eu só faço o exercício uma vez, quando eu vou na fono... vai ter outra resposta. Né? Então, assim, como que você consegue estar conversando com esse paciente, né? Assim, mostrando a importância disso para a família, para todo mundo junto conseguir estar realizando isso. Nossa, complexo. Aí você tem de escutar a criança. E por falar em escutar, e por falar em falar, a gente estava conversando sobre esse tema de tanta tela, tanto input de dados de tela, de televisão, tudo. Como é que vocês, profissionais da área, estão vendo isso daí? Com muito receio. Como várias outras áreas, né? Sim. Não, eu acho que na parte fonoaudiológica, a gente fala assim, todo mundo nasce com o mesmo aparelho fonador, né? Então, você nasce com tudo que está prontinho para fala, a não ser que você tenha algum problema fisiológico, sindrômico. Então, eu nasci no Brasil, o outro nasceu nos Estados Unidos, o outro nasceu no Japão. Eu estar nesse ambiente que vai propiciar que meu desenvolvimento de linguagem ocorra. Então, se eu nasci lá, eu vou falar inglês lá, vou falar em português. Por quê? Porque eu sou estimulado, eu ouço e vou aprendendo, né, assim, essas palavras, e vou aprendendo a desenvolver a linguagem dessa forma. Se ninguém fala comigo, eu não falo. Porque a linguagem é aprendida, né? Então, assim, você nasce com tudo, só que você não sai falando se ninguém falar com você. Então, a gente está vendo cada vez mais, né, assim, esse uso das telas, o uso do computador, deixando com que essas crianças tenham uma estimulação que fosse minimamente adequada, né? Então, hoje, a gente tem muito mais crianças que chegam com atraso de desenvolvimento de linguagem oral
Por né? conta disso. 3, 4 anos que falam muito poucos, porque elas não são estimuladas. Gente, é um alerta que tem que falar cada vez mais sobre esse tema. E não causa só essa questão de um atraso ou não falar. São tantos outros efeitos colaterais que a gente vê. É um alerta que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. Sim. É preocupante demais. Não, e aí vai se acabando. A gente fala assim, né? Antigamente, você tinha o quarto molar, né? Então, você tinha... E aí, o quarto molar era como se fosse um dentinho que era para você segurar a carne para puxar, como se fosse um canino. Uhum. Então, você teria o canino, que até hoje a gente tem, e o do fundo. Só que aí a alimentação, você vai cozinhar, você vai desfiar, você vai amassar. Você não tem mais hoje o quarto molar e quase um monte de gente já está nascendo sem o terceiro, Uhum. né? Porque aí você não precisa ter um outro dente que amasse esse alimento, se está tudo mastigado, entre aspas, exato, né? mastigado. Então, se eu não tenho uma linguagem oral, se eu não vou conversando com essa criança, cada vez menos eu vou estar usando. E aí mais chances tem dessa linguagem oral não ter função. Se não tem função, eu não estou usando mais. Ela vai se perdendo. Então, você vai tendo um atraso de linguagem por falta de uso. Né? Porque as crianças ou vão na tela ou respondem. Outro dia tinha um paciente no consultório que chegou, né, assim, a mãe fala super pouco, já tinha 4 anos tudo, e aí tava mó sol, e aí a nuvem entrou na frente e ficou tudo escuro. Ele foi lá, tentou pular para acender a luz. Depois ele puxou uma almofada para subir. Aí eu peguei e chamei e falei assim, ó, a luz, porque a fala é a forma mais fácil de você conseguir alguma coisa, né, do que você ter de pegar a mão da mãe e levar até onde você quer e apontar. Só que alguém tem de me falar o nome dessas coisas, né? Eu preciso saber o que é, né? Porque se eu não sei qual que é o nome, não sei que abrir a porta é esse movimento que eu vou estar fazendo, eu vou lá e pulo e abro. Eu resolvo o meu problema. Então, hoje as crianças têm... A parte motora resolve os problemas e a linguagem está ficando cada vez mais sem uso. Ai, isso é assustador. A gente estava falando sobre isso realmente é assustador. Vamos falar de mais histórias. Conta para mim a história do Mariano. Que sobreviveu a um tiro na cabeça. Sim. Ai, Lu, me conta isso. Nossa, isso é superação, né? Isso é superação. Sim, Mariano, 17 anos atrás, né, assim, moço, trabalhava, arquiteto também, skatista, surfista, tudo que você imagina, numa briga de trânsito, ele tomou um tiro de um motoqueiro, né? E aí ele tomou o tiro do motoqueiro, entrou em coma, ficou no Einstein um tempão, e a bala ficou alojada, depois precisaram estar fazendo uma outra cirurgia para retirar. E a área que, né, assim, as áreas que foram pegas na época por causa desse projétil, ele perdeu a fala, aí ele, a parte respiratória foi laringetomizado, né, assim, também para conseguir estar respirando, e voltou para casa. E aí eu tinha uma amiga em comum, que era amiga dele, e aí ele precisava de um atendimento que fosse feito em casa, ele morava na Moca, e eu fui até lá para realizar o atendimento, para conhecer o Mariano, né? E aí eu lembro que, assim, quando eu vi, né, ele estava numa cama ainda hospitalar, e fui chamada porque a voz estava muito baixinha, as pessoas não entendiam tudo isso. Só que ele teve uma perda de memória muito grande, uma parte motora, então ele não levantava, ele não andava ainda na época. E aí eu lembro que eu olhei, a mãe dele falou para mim, ela falou assim, né, os seus pacientes você pega pequenininho e vão tendo um desenvolvimento, você acompanha. O problema do Mariano é outro, né, assim, porque o Mariano já tinha na época 24, 25 anos e perdeu tudo. Né? Então, assim, para uma mãe, né, assim, que você tem um filho que já está andando, né, assim, com as próprias pernas, já trabalhava tudo, este filho voltar para casa, né, no estado que o Mariano voltou, aí eu falei para ela, eu falei assim, ó, eu não sei como que qual vai ser o trabalho principal, porque ele precisava, na verdade, de tudo. A gente sente a dor da mãe, né? Você Sim. falando assim, a gente sente a dor. Aí eu falei, então vamos começar e a gente vai ver. E o Mariano, assim, vai até hoje no consultório, a gente conseguiu, e aí de novo, né, assim, escutar essa família. O Mariano fazia parte de uma família que era de uma igreja específica, ele já tinha se afastado. Só que eu precisava de coisas que estavam ali naquele bairro para desenvolver essa linguagem. E aí a mãe voltou com ele para a igreja, ele foi fazer parte do coro, então tinha vez que eu ia de sábado lá para ver ele no coro, porque a gente precisava estimular essa parte da linguagem. Aí o caso dele saiu em rádio, TV, um monte de lugares, né, assim, para entrevista, tudo isso. E aí ele voltou para a igreja depois, assim, como monitor, né, assim, para contar o caso. Então ele vai num monte de igrejas, né, em locais diferentes, para estar contando como que foi essa superação dele pós o
o caso do tiro. Uhum. Né? Então, assim, aí ele gostava do Pequeno Príncipe, então a primeira parte que a gente foi fazer escrita, ele copiou o Pequeno Príncipe, e a gente foi escrevendo sobre isso. Então, não é assim, o Mariano tem este problema, então eu vou fazer isso. Não, eu tenho de ir lá entender quem é essa família. Né? Assim, o que é o que Mariano come? Ele vai, então vamos comer isso que é mais importante, né? Você tem que escanear a família, ver Você como tem é que de é. estar lá dentro, saber, né, assim, que igreja que é essa, o que pedem, né, assim, o que pode estar auxiliando. Então, ele tinha um irmão, então o irmão também tem os amigos, então dá para fazer uma roda de conversa de final de semana. Ele teve uma perda de memória muito grande, e aí os amigos até brincavam, né? Então, ele era, sei lá, corintiano, então eles falavam que ele era palmeirense, São Paulo, porque ele não lembrava, né? Então, assim, aí, Mariano, o time é esse, vamos escrever sobre isso. Então, na hora que você, né, assim, consegue perceber que seu trabalho é importante, desde que seu trabalho mude, né, assim, a vida desse paciente, para onde ele quer chegar, não sobre uma imposição do que eu quero, mas do que ele precisa. Né, e de que forma o meu conhecimento pode estar auxiliando nesse processo de recuperação dele, foi aí onde que eu percebi que essas cartas foram se alternando, né? Assim, eu não sou dona de um poder, de um conhecimento, e que eu vou chegar e vou falar o que é melhor para você. Mas você já se viu assim, tentando avançar Sim, isso? Não, acho que antes do Alexandre, né, assim, alguma coisa que está na tese, né, assim, que depois eu fui estudar, né, assim, toda essa parte, que assim, não adianta eu achar que eu sou a dona do conhecimento e eu vou pegar uma criança de 5 anos e vou conseguir modificá-la sem conseguir entender que caminhos que ela pode me oferecer para eu conseguir chegar. O Alexandre era a história do Chapeuzinho Vermelho, então eu sabia que era esse caminho. Com outra criança pode nunca funcionar. Cada caso é um caso. Você tem que tratar sempre. Família e tudo mais. É um caso. Como que você olha para isso e pega esses dados e trabalha com esses dados e tem essa família como cúmplice desse atendimento e essa família entender aonde você quer chegar com isso. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu estava sentada aqui, você estava lá, né? Vocês brincaram bastante. Brincaram. Né? Vocês brincaram bastante. Escutei vocês brincando. Sim, né? Assim, porque se eu estou fazendo trabalho, ainda mais com crianças pequenas, para esse desenvolvimento, é através do brincar. Né? O brincar tem uma importância... Tem que ser lúdico, tem que ser uma brincadeira. Absurda de importante, né? Assim, não adianta eu pegar só figuras e pedir para ele ficar repetindo, e essas figuras não têm um contexto, né? Assim, e é muito... Cassandra, é uma coisa assim, muito complicada, hoje que eu vejo, né, assim, de avaliações. Eu peguei uma paciente que a mãe falou assim, Luciana, assim, estava passando uma clínica determinada, e aí a pessoa pegou bichos do fundo do mar e coisas que vendem no supermercado, né? Então, ela tinha uma tela que ela tinha de tirar qual era. E aí, estavam fechando o diagnóstico que ela tinha um super atraso cognitivo, tudo, porque ela colocou quase tudo errado. Aí, quando foi que essa menina foi algum dia no supermercado? Nunca tinha ido. Quando foi que alguém fez uma história de bichos do fundo do mar? Nunca tinha visto. E aí, como que eu posso pedir, numa avaliação, para você me separar o que é de mercado e o que não é? O que é do fundo do mar e o que não é? Né? Então, assim, eu tenho de parar e saber o que é, com o que essa criança história brinca, dessa o que criança, ela faz, família, o que é importante, para eu poder ter uma avaliação fidedigna ao tipo de tratamento que eu vou sugerir. Talvez aí que vai diferenciar de um profissional do outro, né? Aí eu olhei e falei assim, gente, o que é isso? Não. Aí, né, conversei com a pessoa que tinha feito a avaliação. Não, Luciana, ela teve não sei quantos mil erros, não sei o quê, porque imagina, ó, o feijão da latinha, a maisena, não sei o quê. Eu falei, vocês perguntaram se ela sabia do que se tratava? Assim, que é uma... E é muito interessante que eu falo assim, lá atrás, né, essa parte que eu trabalhei na comunidade, né, assim, que não tem acesso a muita coisa. As meninas, um dia, as professoras levaram um material que era sobre circo, né, para as crianças daquela semana. Não sei o que é o equilibrista. Não, mas como? Você nunca viu circo? Foi circo? Não, nunca vi. Mas como não? Mas você não viu pela televisão? Não, nunca assisti nada do circo. Circo sobe morro? Você já viu montarem um circo lá em cima da comunidade? Não existe. Então, assim, como que eu posso oferecer um material, fazer uma avaliação em cima de um contexto que não é pertencente? Né? E é muito legal, e aí acho que vai abrindo caminho, você vai trabalhando um monte de coisa, né? Eu junto com meus filhos, a gente faz alguns trabalhos voluntários, e a gente faz um trabalho chama Litro de Luz, coloca energia solar em comunidades carentes, né? E aí tinha uma pergunta, né, assim, o que é a falta de luz para você?
né? Assim, o que incorre nessa falta. E a coisa mais doida, né? Assim, porque em São Paulo é muito a questão da segurança, então tinha de colocar na comunidade pela questão da segurança, só que você vai lá para as comunidades ribeirinhas do Amazonas, preciso da luz porque eu fico no escuro a partir das 6 horas da tarde, se eu vou comer o peixe, eles tinham problemas com as espinhas que ficavam na garganta. Então eu preciso de luz para conseguir enxergar o que eu estou comendo. Nossa, vai da região, vai a gente vai do socioeconômico, exato, né? Vai do lugar que você está. Então, assim, não, aí a luz é importante para a segurança. Sim, em alguns lugares. Outros lugares para comer. Outros lugares que eles vão moer, né, a mandioca, e aí acaba, né, assim, o diesel, e aí você não tem uma outra forma de energia, eu não vou conseguir fazer aquela farinha para dar para o barqueiro poder vender e eu ter o dinheiro. Então, isso a gente olha para a comunidade. Quando você olha para cada ser, as suas necessidades são completamente diferentes da minha. Assim, e tem vezes que para o mesmo item. E cada profissional também é de um jeito. E aí, o que você diria para os profissionais da área de saúde sobre a importância de manter justamente esse olhar? Por isso que eu falo, tem a diferença dos profissionais. E o que você diria para esses profissionais? E atento para cada paciente. Que é fundamental, né? Assim, você não consegue dissociar uma doença de um corpo. Né? Então, eu acho que a medicina, fico feliz hoje, a gente está voltando, né, com os médicos de família, com os médicos de comunidade, porque você é um ser único, daquele local, com aquele corpo, com aquela alimentação, né, assim, e que não é assim, eu vou tratar do seu estômago, né, assim, e na parte fonoaudiológica, eu não vou tratar da sua língua e da sua fala, porque isso está dentro do seu corpo, né, assim, de você enquanto um ser. Então, eu preciso conhecer para saber, em cima das técnicas que eu tenho, qual a melhor forma de poder estar colaborando com o seu desenvolvimento. Tão amplo, né? Mas basta querer conhecer a vida, a história daquele paciente para você poder diagnosticar e ver direitinho como tratá-lo, né? Com certeza. Eu vou ter que finalizar. Mas eu fico sempre triste na hora de finalizar, porque eu acho que tem tanto a conversar ainda, tem tanta coisa, mas já que fica o convite para você voltar aqui para falar com a gente. Só chamar. Tá? Qual é a sua maior motivação para seguir há tanto tempo, com essa alegria, esse olhar, esse brilho aí, e se dedicando e acolhendo tantas famílias? Então, Cassandra, eu acho que quando você tem esse olhar, né, assim, de que não é como eu posso ajudar, o que eu posso oferecer, mas que são pessoas que são iguais, né? Então, assim, pensando na minha filha, né? Quando ela era pequena, eu falava, você é a florzinha da mamãe, né? Não sei o quê, então, tá aqui. E aí, uma vez ela estava saindo da escola e uma outra criança estava chorando, não sei o quê. A mãe, ai, Lu, né? Que era um ex-paciente, conversa, o que aconteceu, não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu falei, minha florzinha. E aí depois ela falou, você chama todo mundo de florzinha. Eu falei, sim, né? Porque qualquer um deles podia ser meu filho, ou a minha filha, né? Só que o Papai do Céu deu você e o Mateus para ficarem em casa comigo. Mas isso não quer dizer que eu não tenho esse olhar para todas as outras crianças. Então, eu acho que assim, a gente tá no mundo, você tem uma família, você tem seu marido, sua esposa, seus filhos, mas a gente tem de ter esse olhar universal que qualquer uma dessas outras crianças, né? Os meus velhinhos, né? Qualquer um, meus pais já são falecidos, né? Então, assim, poderiam ter sido meus pais. Empatia, né? Então, de que jeito que eu posso estar ajudando como se fizesse parte da minha família? Que bacana, uma conversa tão enriquecedora aqui. De novo, fica o convite para você voltar. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu sei o quanto sua vida deve ser corrida, mas você está ajudando muita gente. Esse canal nosso aqui de acolhimento para poder ter voz e chegar em quem não tem, né? Não tem como ouvir um acolhimento, uma pessoa aí com tanta experiência para poder passar para quem precisa. Obrigada, Lu. À disposição de vocês. Obrigada, Lu. Luciana, obrigada por compartilhar sua escuta, sua sensibilidade e essas histórias que mostram como a fonoaudiologia pode transformar vidas. E para você que acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio com quem precisa acreditar que cada criança merece ser ouvida, compreendida e acolhida. Até o próximo Você Pode.